Parar de compartilhar a tela aqui. Vai. Estranho. Apareceu uma mensagem aqui falando que eu saí da reunião. Bom, vamos lá então, pessoal. Vocês conseguem ver meu caderninho aqui? Então, assim, o que acontece? Até então, a gente tinha falado o seguinte, né? A gente trabalhou com série de Fourier de uma função, assim, dada uma função f de... Colocar assim, a f definida do intervalo de menos p até p, tá? Por enquanto eu estou trabalhando com esse intervalo aberto aqui, mas na próxima aula a gente vai ver que a gente pode trabalhar com intervalo fechado também. Dado uma função assim, a série de Fourier da função, na verdade, você pode falar, ao invés da gente trabalhar a série de Fourier com os termos, com infinitos termos, eu vou colocar assim, se K pertence aos naturais, a Késima soma parcial da série de Fourier de f, ela vai ser dada da seguinte forma. Então, ou seja, a gente vai somar uma quantidade finita de termos, tá? Que é a 0 sobre 2, mais a somatória com n variando de 1 até k. Não vou somar todos os termos, porque assim, geralmente a gente não consegue, assim, a gente não consegue somar todos os termos, é sempre uma questão de aproximação, tá? Então aqui você tem um AN, cosseno de n πx sobre p, mais Bn, seno de n πx sobre p, tá? Bruno, Oi. só um segundo. Você está nessa parte de periodicidade da série de Fourier, né? Isso. Ah, tá. Obrigada. Só para eu acompanhar aqui pelo material. Ah, não, beleza. É na página... É um ponto... Me ajudei. 1.4, página 27. Isso, 1.4, página 27. Isso, Obrigada, Bruno. eu que agradeço. Bom, deixa eu ver aqui que eu estou gritando. Aqui, ó, o que acontece? Geralmente a gente trabalha com a função no domínio limitado, no intervalo de menos p até p, tá vendo? Só que assim, quando você olha para a soma, o x aqui, ele pode valer qualquer coisa. Então, ou seja, embora você não possa definir essa função, por exemplo, para x igual a 2p, porque está fora do domínio aqui, essa função que está aqui embaixo, ela vale para qualquer x. Porque assim, o que acontece? Não sei se vocês já viram lá no material, eu também já mostrei para vocês. Vamos supor que você tem uma função assim, ó. Uma função que seja... Deixa eu colocar a lei de formação dela. F de x, ela vale menos 1 no intervalo de 0 até π, e ela vale 1 no intervalo de 0 até π. No intervalo de menos π até 0, ela vale menos 1, e no intervalo de 0 até π, ela vale 1. Então, o gráfico dessa função é mais ou menos assim. Aqui. Esse é o gráfico da função, tá? Aqui é fechado. Então, você tem que o gráfico dessa função que eu defini, ele é dado dessa forma. O que a série de Fourier faz? A série de Fourier, como é uma soma de seno e cosseno, é claro que você não vai pegar os infinitos termos, você vai pegar a maior quantidade de termos possível. Vamos supor que você pegue 10 termos da série de Fourier. Depois eu mostro para vocês no gráfico aqui, mas vamos fazer o gráfico no braço aqui. Essa série, ela é uma combinação de seno e seno, de seno e cosseno, que ela vai se aproximar do gráfico. E quando chegar aqui perto desse ponto, ela vai vir aqui
e vai fazer o gráfico assim. Quanto mais termos, essa é a série de Fourier, de vermelho. Eu não sei se vocês conseguem enxergar que esse negócio aqui é vermelho, mas enfim, a série de Fourier, quanto mais termos você tem, mais próximo da função você vai chegar, tá? Só que assim, o que acontece? Essa função você não consegue, por exemplo, calcular qual que é o valor dela no valor 2π, porque ela só está definida do intervalo de menos π até π, ela só está nesse intervalo determinado aqui, tá? Então aqui é menos π e aqui vale π. Só que a série de Fourier dessa função, ela continua. Então, assim, na aula que vem, vai ser interessante para a gente saber o que acontece com a função daqui para frente. Se ela vai conseguir continuar aqui, se ela vai descer, se ela vai subir. Então, isso vai ser importante a gente saber o que vai acontecer. Tá? Na verdade, o que vai acontecer é como se você pudesse recortar esse pedaço e colar aqui de novo. Então, o que vai acontecer com essa função é que ela vai descer, aí ela vai repetir aqui o processo, depois ela vai subir, e vai repetir o processo, e vai descer, assim por diante, tá? Então, aqui a gente fala da função ser periódica, ou seja, ela começa a repetir um determinado padrão de tempo em tempo, ou seja, de 2π em 2π, ela vai ter o mesmo comportamento. É como se você desse aqui literalmente com a tesoura, cortasse esse pedaço e colasse. E aí você vai colando, e mesma coisa para a esquerda, tá? Isso significa falar que a função é periódica, né? Bom, qual é a definição da função periódica? Né? Vamos colocar a definição para a gente ver aqui. Isso aqui, assim, o que eu falei para vocês, que a função tem o mesmo comportamento e você vai cortando e colando, é o que eu vou escrever na forma matemática aqui, tá? Então, qual é a definição de função periódica? Definição. Uma função f. Aí aqui ela tem que ser definida de R até R, tá? O domínio tem que ser os números reais. Ela é periódica de período T. Aqui a gente usa a letra T para não confundir com o P, tá? Então ela é periódica de período T se ela começa a se repetir. Ou seja, se você fizer x mais t, isso vai ser igual a f de x. Para todo x pertencente aos reais. Para todo x pertencente aos reais. Então, assim, eu vou dar dois exemplos aqui de funções periódicas e nos exercícios vão aparecer outros casos, tá? Não só nos exercícios dessa sessão, que é a sessão 1.4, mas também nos exercícios da sessão 1.5, tá? Que vai aparecer falar um pouco de periodicidade também. Mas esses exemplos são triviais, tá? Os exemplos clássicos que a gente tem de função periódica são as funções seno, cosseno, tangente, porque são funções que repetem o comportamento à medida que o x fica grande, ou à medida que o x vai para mais infinito, ou que ele vai para menos infinito, tá? Então, por exemplo, ó, as funções seno e cosseno são periódicas de período. Aí qual que é o período do seno e do cosseno? O período é 2π, tá? São periódicas de período 2π. O que que significa? Aqui, ó, a função seno e a função cosseno. Por exemplo, se você definir f de x igual a seno de x, o que que é f de x mais t? Ora, f de x mais t, como eu estou falando que o período é 2π, então isso é f de x mais 2π. Ou seja, isso é seno, porque ó, o x que está aqui é o mesmo, né? Então f de x igual a seno de x. Então se você fizer f de x mais t, isso vai ser f de x mais 2π. Então isso é seno x mais 2π. Tá?
Aí, você pode usar as propriedades do seno, né? Que é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Né? Bom, o seno de 2π é zero, então essa parte é zero. E o cosseno de 2π é igual a 1. Né? É igual a 1. Então, ou seja, o seno de x mais 2π é igual ao próprio seno de x. Tá? Isso é fácil de ver, porque, por exemplo, quando você está aqui no círculo trigonométrico, vamos supor que você tem um ângulo x aqui. Você tem um ângulo x. O seno está aqui, né? O seno está aqui. Quando você acrescenta 2π, significa que você dá uma volta completa e volta para o mesmo lugar. Você dá uma volta de 360 e volta... se você dá uma volta de 360, você necessariamente volta para o mesmo lugar. Então, quando você volta para cá, o seno vai valer a mesma coisa. Tá? Então, tanto o seno quanto o cosseno, eles têm essas propriedades, que são funções periódicas. Né? O gráfico, ele começa a se repetir. Tá? Então, por exemplo, se você... Bom, acho que vocês sabem como que é o gráfico da função seno. Deixa eu ver aqui. Não deu certo aqui. Deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui rapidamente. Estou compartilhando a tela do outro dispositivo. Tá? Por exemplo, quando você olha para a função seno, ela começa a se repetir. Tá vendo? Ela mantém o mesmo comportamento. Basicamente, isso significa que você pode restringir o domínio, porque o resto vai ser basicamente a mesma coisa. Tá? A mesma coisa vale se você pegar, por exemplo, a função cosseno de x. A função cosseno de x, ela tem esse comportamento também. Tá? Ela começa a se repetir a partir de um determinado momento. Na verdade, uma é a translação da outra, tá? Mas assim, o período é o mesmo, elas começam a se repetir no mesmo período. Tá? Bom, só que o que acontece? Volta aqui para o caderninho. Voltando para o caderninho, o que a gente tem é uma propriedade, que é uma propriedade que vai ser útil, principalmente para as próximas aulas, tá? Que é o seguinte, ó, essa propriedade aqui. As funções eu vou chamar de g de x igual a cosseno de nπx sobre p e h de x igual a seno de n de x sobre p. Tá? Essas funções são periódicas. E aí o período muda aqui, tá? Porque aqui não é só o x, tem um nπ sobre p. Então elas são periódicas de período. O período aqui vai ser 2p, tá? São periódicas de período 2p para todo n pertencente aos umbrés. Ou seja, independentemente do n que você colocar aqui, se ele for natural, essas funções vão ser periódicas. Tá? E provar isso é a mesma coisa. Assim, você tem que ver que, se você acrescentar esse período, a função não vai mudar em nada. Né? Bom, isso é fato, porque a gente vai usar a mesma propriedade que a gente usou antes. A diferença é que tem uma consideraçãozinha a mais a ser feita. Né? Então, por exemplo, vou pegar o g de x. Se você fizer g de x mais t, que é o período, isso é g de x mais 2p. Ora, se o g pega o x e calcula o cosseno de nπx sobre p, então quando eu troco x por x mais 2p, aqui eu vou ter cosseno de nπ, aí eu vou trocar o x, ó, que é mais 2p, dividido por p. Tá?
E aí aqui, ó, você pode, eu vou escrever embaixo, isso aqui vai virar cosseno. Só vou fazer a propriedade distributiva aqui, tá? Que é npx sobre p, mais, aí aqui vai ficar assim, ó, n 2np p sobre p. 2np p sobre p. Esse p aqui cancela, né? Como de cima. Então, a gente vai ter cosseno de npx sobre p mais 2np, tá? Eu vou fazer o cálculo algébrico aqui, mas intuitivamente o que você tem é o seguinte. Você tem um ângulo, que é npx sobre p, não importa essa quantidade de letras aqui, isso aqui é um ângulo, tá? E aqui você tem 2π vezes n. Significa que você está dando uma quantidade de voltas no sentido anti-horário. Anti-horário? Você está dando uma quantidade de voltas no sentido anti-horário voltando para o mesmo lugar. Esse número natural aqui não vai fazer diferença, porque como é um número natural, você vai estar dando uma quantidade de voltas e vai estar sempre voltando para o mesmo lugar aqui, né? Então, ou seja, você tem um círculo trigonométrico, aí você tem um determinado ângulo. Como n é um número natural, você está dando voltas no sentido horário, uma quantidade inteira de voltas, né? Na verdade, 2π é uma volta inteira, então você está multiplicando essas voltas por um número inteiro, que vai acabar voltando no mesmo lugar, tá? Bom, mas aí suponha que você não consiga ver esse negócio geometricamente. Ora, se você abrir isso aqui como sendo cosseno da soma, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B, isso aqui vai ficar assim, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Tá? Bom, esse seno aqui é zero, porque o seno de um múltiplo de 2π é zero. E esse cosseno aqui vai ser exatamente igual a 1. Esse cosseno aqui vai ser exatamente igual a 1. Tá? Então, no fim das contas, quando você faz g de x mais t, ou quando você faz g de x mais 2p, é a mesma coisa de você fazer o g de x, que é o cosseno de npx sobre p. Tá? Então, aqui você tem cosseno de npx sobre p. Então, você volta para o mesmo lugar, tá? Eu fiz o caso do cosseno. A prova do seno é a mesma coisa, tá? É só você trocar aqui as letras, e aqui vai ficar seno. Aí aqui vai aparecer uma propriedade um pouco diferente, que é seno A cosseno B cosseno A. Aqui vai zerar, aqui vai dar 1 e vai sobrar só o seno. É a mesma coisa, tá? Bom, por que eu usei especificamente essas duas funções? Porque essas duas funções são exatamente as funções que aparecem nas somas parciais da série de Fourier. Então, por exemplo, se aqui você trocar o x por x mais 2p, esses caras aqui eles vão ser iguais. Tá? Então, o que a gente tem é o seguinte. Dado uma função, aí aqui eu tenho uma outra propriedade, que é a propriedade principal. Tá? Que é o seguinte, propriedade. Então, dada uma função f do intervalo de menos p até p, a K-esma soma de parcial. K-esma, pessoal, é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, décima, e assim por diante. Aqui o K é genérico, no caso, tá? Então, a K-esma soma parcial de Fourier aqui é parcial, tá? Parcial de Fourier. Quem que é a K-esma soma parcial de Fourier? É um SKX, que é a 0 sobre 2, mais
essa K é a resolução parcial de Fourier, ela é periódica, de período com a 2P. Ou seja, SK de x mais 2P é igual a SK de x, para todo x pertencente aos reais. Né? Assim, o que está escrito aqui, basicamente assim, o que vocês têm que entender isso é geometricamente, ou seja, é graficamente entender o que acontece. Tá? Aqui tem um monte de coisa escrita, mas eu acho que quando você vê o que está acontecendo é mais fácil. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo que é bem simples. Deixa eu... Deixa eu só esperar, talvez vocês estejam copiando aqui. Tá. Bom, eu vou compartilhar a tela novamente aqui. Estou compartilhando aqui. Por exemplo, eu vou pegar a função f de x igual a x. Essa função aqui, tá vendo? Essa função é bem simples. F de x igual a x. E aqui, ó, ela está variando o intervalo de menos π até π. Aqui não dá para ver, seria bom se tivesse aqui, mas ela está variando o intervalo de menos π até π. Como que vai ser a série de Fourier dessa função? A série de Fourier é essa função cinza que apareceu. Podia ter aparecido outra cor. Vou só mudar a cor aqui. Essa função vermelha que apareceu aqui. Tá, então, repara que ela se aproxima. Quanto mais termos você coloca na série, repara que aqui eu coloquei a série com 10 termos. Aqui é a lei de formação dela, tá vendo? Série com 10 termos. E aí tem um intervalo de menos π até π. Né? Então, o que está acontecendo é que a função ela se aproxima de uma função que é uma combinação de seno e cosseno. Quanto mais termos você tiver, eu estou apontando aqui para o computador como se vocês estivessem vendo a minha mão, mas com certeza vocês não estão. Quanto mais termos vocês tiverem aqui, mais próxima a função vai estar. Eu não vou colocar mais termos aqui porque vai dar muito trabalho. Tá? Só que aqui a minha série de Fourier está definida só para os termos. Aqui, ó. Ela está definida, o domínio dela é o mesmo. Tá? Deixa eu ver, eu não consigo mexer. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mudar o domínio dela. Ah, tá aqui. Não, apaguei tudo. Ah, voltou aqui. O que eu faço? Ah, eu vou colocar o valor aqui. Só que assim, o que acontece com a série? Na verdade, ela começa a se repetir. Tá vendo? Aqui eu coloquei o domínio de menos 10π até 10π. Então, quando você olha para todos os valores de x possível, a função ela começa a repetir. Tá? Ela começa a repetir o mesmo padrão. Então, por exemplo, do intervalo de menos π até π, ela tem um determinado padrão. A partir daí, ela começa a repetir o mesmo padrão. É como se você pegasse a função, cortasse e fosse colando ela. Tá? Basicamente, é isso que acontece. Só que assim, existem outras funções que são periódicas, né? Por exemplo, aqui eu dei o exemplo, e lá na apostila tem, dessa função aqui também que é periódica. Mas a lei de formação dela não é tão simples igual um seno e cosseno. Mas essa função que está definida aqui, ó, do lado esquerdo, e também que está no material que eu passei para vocês, ela também é periódica, porque ela repete
o mesmo comportamento, tá? Todas essas funções aqui, elas estão descritas lá no material. Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui eu dou o exemplo de uma função que é periódica, tá? Ela tem uma cara um pouco difícil aqui, mas é porque basicamente é mais fácil você entender o gráfico do que olhar para a lei de formação da função, tá? Aqui eu explico, né, por que as funções são periódicas e assim por diante. E aí, tá vendo? Ó, eu tenho aqui a série com 10 termos, a série de Fourier com 10 termos da função. Então, repara que ela é periódica. E aí, quando você coloca a função, elas vão ser exatamente iguais, não, elas vão se aproximar uma da outra, tá? Então, assim, pessoal, basicamente, hoje é só para falar sobre essa questão de funções periódicas, tá? Alguma dúvida aqui? Não, pessoal, alguém que leu a matéria que era para ter sido dada de forma síncrona, está tranquilo, o material tá compreensível, precisa que melhore, suave, na nave, Sofia? Nossa, tá suave, tá tranquilo, então. Então, assim, tá compreensível, mas difícil? Não, é porque, assim, né, é um negócio que você não vai ler igual você lê um livro do Harry Potter, né, que você vai lendo e vai passando as páginas. Tem que anotar, tem que fazer os exercícios e assim por diante, tá? Aqui na lista, deixa eu só passar para vocês de novo, compartilhar de novo a tela aqui. Eu vou repetir, porque a gente ainda tem um tempinho aqui. Então, hoje, ó, o que eu falei hoje é bem tranquilo, vai servir mais para a aula que vem, né, que é a aula de quarta. Eu falei sobre periodicidade da série de Fourier. Aí eu falo da periodicidade e tal, né, que é a série periódica. Aí tem alguns exercícios. Aí eu descobri que esse exercício 1.14 é um pouco difícil. Ele está resolvido aqui, tá? Aí tem alguns exercícios, que também que é tranquilo. E aí na aula que vem eu vou falar sobre convergência da série de Fourier. Essa convergência aqui é um pouquinho mais elaborada, mas é tranquila também, tá? Não tem nada demais não. Se vocês quiserem e puderem ler, seria interessante, porque a próxima aula você pode só prestar atenção, tá? Sobre essa convergência da série de Fourier aqui, tá? Se vocês puderem dar uma lida antes da próxima aula. Aí tem alguns exemplos que estão resolvidos. Na verdade, tem um exemplo para cada coisa, tá? Tem os gráficos aqui explicando direitinho. E aí, tem outro exemplo aqui resolvido. Tem vários exemplos resolvidos, no fim das contas eu resolvi vários. E tem os exercícios. Aí, o exercício 1.20 é um pouquinho mais chato, tá? Dê uma olhada. E aí, aqui na parte de exponencial de números complexos, tem a forma de Euler que aparece aqui embaixo. Isso aqui é como se fosse um anexo e um apêndice que vocês podem dar uma olhada. Porque, assim, basicamente, tem toda uma introdução aqui, mas, assim, o grosso mesmo que vocês precisam saber é a equação 1.48 e essas consequências aqui, tá? 1, 2, 3, 4, tá? Aqui tem mais alguma coisinha aqui, mas vocês podem ou não utilizar isso aqui. Mas é isso, tá? Então, assim, aí, essa matéria da prova, eu vou acabar essa matéria na quinta-feira. Quinta, não, na quarta, que é depois da manhã. Na semana que vem, na segunda, tem aula de exercício. Na quarta também pode ser aula de exercício, tá? E aí, na quarta, depois da aula, eu disponibilizo a prova para vocês, que vai ser lá no Moodle. Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida aqui, por enquanto? Não? Depois eu vou colocar no Moodle o horário do monitor, que é o José Arley, tá? Ele me passou os horários, só que eu preciso ver direitinho quais são os horários e disponibilizar para vocês. Tudo certo? Tranquilo. Beleza, bom saber que vocês estão vivos aí do outro lado. Pessoal, então é isso por hoje. Se cuidem aí, boa semana para vocês, tá? Dá uma lida lá e aí vocês vão me cobrando, assim, faz mais exemplo, faz isso, aquilo. E aí, na quarta-feira a gente se vê, tá? Tchau pra vocês, até mais.